E aí, pessoal? Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje aqui pelo Instagram. Daqui a pouco o meu parceiro Alex Lima vai estar comigo aqui, dividindo a tela. Vamos falar sobre o medo que muita gente tem de resolver os seus problemas de relacionamentos. Tá? Então, vai mandando aí o convite pro pessoal, pros seus contatos, pra gente estar junto aqui logo mais, tá bom? Quem tiver aí comigo, coloca nos comentários, por favor, se você tá vendo e ouvindo bem, como é que tá a imagem e o áudio, por gentileza. Avisa aí como que está a imagem e o vídeo. A imagem e o vídeo não, né? A imagem e o som. Beleza? E se por acaso você tem problemas nos seus relacionamentos, e aqui entenda o seguinte, quando a gente fala de problema de relacionamento, muita gente fica muito presa a questões envolvendo relacionamento entre homem e mulher, relacionamento conjugal. Mas entenda aqui relacionamento no sentido amplo, tá? No sentido de relações humanas. Então, você se relaciona não só com um parceiro, uma parceira, mas você tem relacionamento com pai, mãe, você tem relacionamento com colegas de trabalho, você se relaciona com irmãos, com amigos. Então, se você, dependendo do teu trabalho, você tem clientes, você tem colaboradores, enfim. Existe uma série de braços, né, dessas relações humanas, e muita gente sofre nessas questões, né? Muita gente tem uma grande fonte de sofrimento dentro dessas relações. E não é à toa que a gente tem falado aqui bastante nos últimos tempos, e, bem, sempre foi desse modo, a gente só tem enfatizado um pouco mais essa situação, que é o seguinte: quando a gente fala sobre o código do corpo, né, sobre aqueles conflitos emocionais que geram sintomas, que geram doenças, muitos desses conflitos têm alguma raiz em problemas de relacionamento. Então, por isso que sempre vale a pena a gente falar sobre esses conflitos nas relações, né, sejam elas afetivas, sejam elas conjugais, sejam elas de qualquer razão, de qualquer contexto. Tá? O fato é, nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nos relacionamos, e nessas relações muitas vezes a gente tem conflitos, problemas, dificuldades, divergências. Não saber identificar e lidar com isso acaba atrapalhando muito no nosso processo, beleza? Deixa eu já chamar o Alex para entrar aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Eu tiro o Astolfo aqui da sala, que está me incomodando. Me escuta? Muito bem. E aí, Nobre? Para variar, a tua tela tá preta. Preta? Oxi. Não, tá aparecendo como se estivesse no escuro aqui, cara. Para você. Mas eu vou ligar no computador aqui, dá para eu ver um pouco a sua cara. Não que eu faça questão de ver o seu rosto lindo, maravilhoso, entendeu? Importante. Mas, né, para participar mais ativamente da live, a gente precisa saber como é que estão as expressões das pessoas. Muito boa noite, meu nobre Yuri, e o pessoal que já está com a gente aqui, sejam bem-vindos. É isso aí, uma boa noite. Sempre um prazer estar com essa galera. E, pessoal, tá tudo certo aí? Vocês estão conseguindo ver e ouvir? Tanto eu quanto o Alex? Como é que tá para vocês? Para mim aparece normal aqui, tá legal. Só saber do pessoal como é que tá aí pra gente ir dando sequência. E ó, quem tá entrando, quem está aqui com a gente, já vai colocando aí nos comentários
se você sofre, se você tem algum problema com pessoas, né? E lembra, de qualquer ordem, você tem um problema com o relacionamento dos teus pais, coloca, eu tenho problema, ou já tive problema conjugal, com namorado, com marido, com esposa, coloca, tá? É legal a gente sempre gosta de interagir com vocês no sentido de pegar a realidade de cada um, as histórias de cada um, para ser o mais assertivo aqui na nossa fala, tá bom? Mas avisa a gente aqui se tá tudo certo, vocês estão escutando e vendo bem aí, tanto eu quanto o Alex, beleza? Show de bola. Hoje nós vamos falar sobre os medos de resolver as suas relações. Eu sei que tem muita gente, Yuri, como você estava falando um pouco antes de eu entrar aqui, que acaba percebendo e sentindo que está difícil aí o modelo de relação com quem quer que seja. Logicamente, que aquelas relações que mais influenciam a gente são as pessoas que fazem parte do nosso núcleo emocional, né? Do núcleo de relação emocional. Então, é pai, é mãe, é marido, esposa, filhos, irmãos, né? Alguém da família que convive muito proximamente, até mesmo aqueles amigos, os amigos de infância, os amigos de trabalho, os amigos mais próximos, né? A gente acaba se relacionando com toda essa galera e se a gente não sabe meio o que fazer com essas relações, quando elas não estão bem, a gente tem uma sensação de que, cara, e aí? A coisa não está bem, não está boa. Mas o que eu faço com isso? Como eu consigo resolver e melhorar essa relação, né? Que para mim é importante, porque é uma pessoa que participa do meu núcleo, mas sem entrar naquelas frias, naquelas furadas, sem tentar resolver a vida do outro, se intrometer, né? E no final das contas, sem ser rejeitada, né? Sem ser largada, abandonada ou sem se sentir assim. A gente vai falar um pouco sobre isso porque o seu corpo sente todos essas conexões com essas pessoas e vai responder conforme aquilo que você sentiu. E se você não souber de nada disso, você vai viver uma vida extremamente perturbada, louca e refém de quem estiver mais próximo de você e principalmente do que essa pessoa consegue fazer na relação com você. Então, muito boa noite para você que chegou agora. Pega esse dedão aí que você tem um aviãozinho, indica para alguém que está com dificuldade em algum tipo de relacionamento. E se você tem algum tipo de relacionamento, coloca aí, estou com uma dificuldade com... não quero falar de mim? Não tem problema. Fala assim, uma amiga minha, um amigo meu, está perguntando que está com dificuldade em tal situação. Que a gente vai falando com vocês. É isso aí. Eu já teve uma pessoa que colocou aqui uma pergunta, depois a gente vai falar sobre ela, tá? Se você quer perguntar aqui nos comentários, você pode colocar no comentário mesmo, mas é melhor que você use a caixinha de perguntas, tá? Abaixo aí, do lado do espaço para você comentar, tem um desenho de um ponto de interrogação com um balãozinho. Ali você pode deixar a tua pergunta, ela não se perde, né? Eventualmente vai entrando gente, o pessoal vai escrevendo e vai ficando para trás. Então, se você coloca ali na caixinha de perguntas, depois a gente vai responder. Mas, como eu falei anteriormente, né, o fato é o seguinte: o ser humano é um ser relacional. A gente se relaciona com pessoas, né? A gente se relaciona com gente. E essas relações vão estar, de um modo ou de outro, presentes. A forma como nós vamos nos relacionar, se bem ou se mal, se com ferramenta ou não, se com recursos ou não, se de um modo consciente, entendendo o que está acontecendo, ou simplesmente no piloto automático, né, deixando que aquelas sensações ruins prevaleçam, deixando que as nossas inconsciências venham à tona, isso vai acabar determinando uma série de coisas na nossa vida. Ou seja, quanto melhor você sabe se relacionar com as pessoas ao teu redor, melhor a tua vida vai ser. E aqui também fazendo sempre essa ponte do código do corpo, melhor a sua saúde e a sua qualidade de vida vai ser. Por quê?
Né? Hoje eu respondi duas perguntas lá, eu abri uma caixinha lá, eu lembro que o pessoal perguntou, eu só consegui responder duas. Uma sobre dor de estômago e uma sobre diabetes. As duas coisas, na maioria das situações, vai ter a ver com pessoas. Né? Seja a raiva que você sentiu lá do teu pai, a raiva que você tem da mãe, a raiva porque o marido não está presente, mas essa raiva é direcionada a alguém, via de regra. Por conta dessa relação que não está equilibrada, que não está saudável, o teu corpo pode sofrer e você pode acabar tendo a manifestação de um sintoma físico. Né? Assim é com uma sequência de conflitos emocionais que a gente trata no Código do Corpo que vão ter a ver com algum problema de relacionamento. Então, o fato é que a gente precisa saber como funcionam essas relações, a gente precisa entender essas regras de funcionamento, né? essa forma como se dão as nossas relações, independente de quais sejam elas, para que a gente consiga extrair o melhor disso. Se a gente não fizer a nossa parte nesse sentido, a gente estiver só tocando o barco, eu costumo falar, né? A gente estuda para um monte de coisa. A gente estuda para ser advogado, para ser engenheiro, para ser médico, para ser professor, mas para se relacionar, para ter um casamento, para ter filhos, para ter uma relação boa com nossos pais, para ser um bom amigo, a gente acha que não precisa. A gente só vai lá, se junta com as pessoas e vida que segue. E o que acontece quando isso acontece? Na maioria das situações, a gente acaba sofrendo por situações que poderiam ser evitadas se a gente tivesse conhecimento para isso. Então, com ferramenta, com conhecimento e com os recursos corretos e adequados, você pode ter uma relação com as pessoas muito melhor. Porque você vai perceber aqui no nosso papo de hoje, na maioria das vezes que você acha que o problema está no outro, não é bem assim. Eu não estou falando que não existe isso, tá? Porque vai ter situação que, o problema é o outro mesmo, não tem muito o que fazer. Mas na maioria das vezes em que você fala assim, minha vida tá ruim por causa de fulano. Fulano me traiu, eu sou coitadinho, não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Toda vez que surge um problema de relacionamento e você coloca sobre o outro sempre toda a responsabilidade e toda a culpa, você muitas vezes está deixando de lado a possibilidade de você entender coisas sobre si mesmo e de evoluir nesse sentido. Então, fica com a gente aqui, vai colocando as perguntas aqui na caixinha, interage, bota o dedo no coraçãozinho, manda essa live para outras pessoas aí no aviãozinho, comenta, porque cada interação tua faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Fechou, galera? Isso aí, pessoal. Se alguém tiver aí alguma questão, já vai colocando para o Yuri ou escreve mesmo que vai respondendo. Ô Yuri, por que eu quis colocar esse tema hoje para as pessoas em relação aos medos, né, de resolver os problemas com relacionamento? Porque, cara, assim, a gente muito sobre isso, né? O nosso novo filhote, né, que é o Código dos Relacionamentos, Código das Relações. A gente começa a nossa vida ainda extremamente despreparado e demora muito para conseguir evoluir no sentido de maturidade. Então, assim, eu quero que vocês pensem no primeiro momento da seguinte forma, do porquê que você não faz um movimento para tentar resolver algo que não está bem em uma relação que você está vivendo. Você imagina você, quando criança, reclamando para o seu pai ou para a sua mãe que eles estão errados em algo? Você imagina uma criança, se, por exemplo, ela fala, e você já deve ter escutado isso, fala, por exemplo, aquela famosa situação onde, não sei se o Yuri pegou essa história, se o Yuri é um pouco mais novo que eu, mas quando começou a aparecer aquela história na escola, que falava assim, olha, se você estiver sendo maltratado na sua casa, se você estiver sendo violentado na sua casa, se alguém levantar a mão para você por alguma violência física, fala com o conselho tutelar, porque isso não é correto, né? Não é correto, avise o conselho tutelar que ele vai na sua casa, entendeu? E vai dar uma prensa na sua mãe e no seu pai. Imagina uma criança falando isso e o pai falando assim,
A mãe falando assim, ah é? Então tá bom, né? Eu vou embora, você fica com o conselho tutelar. A criança, na hora, trava. Imagina uma criança escutando o papai ou a mãe falar assim, ó, mamãe vai ali e já volta, tá? E ela não tem noção ainda nenhuma de tempo. Olha, eu vou viajar, mas logo eu tô de volta. Ou seja, ela vai e eu não sei o quanto tempo eu vou ficar sentindo essa falta, né, que está acontecendo dessa pessoa que é importante para a gente. Agora, quando você se dá com algum tipo de emoção dentro desses relacionamentos que você tem hoje, dessas relações que você tem hoje, qual é o modelo, qual é a situação que você vem aprendendo, ou qual é o medo que você vem carregando que impede você de tomar uma atitude? Que se você parar para pensar de forma racional é a melhor, mas você acaba não fazendo algo. Qual é o modelo qual é o medo que vem junto com você, que você viveu ou que você viu alguém passar, quem você viu apanhar tanto dentro de uma relação que você percebeu da seguinte forma, que, por exemplo, nossa, é melhor nem falar, nem discutir relação, nem tentar melhorar, porque sempre sai em briga, sempre sai em discussão, sempre sai em separação. Quer dizer, qual é o modelo que você trouxe para esse momento? E aí, Yuri, é legal assim, que as pessoas, quando estão de férias, quando estão em um momento do happy hour, quando estão em um momento tranquilo de relaxamento, conseguem relativamente raciocinar. Mas não é esse momento que é um momento importante para transformação, para mudança, para algo melhor. É um momento onde acontece um imprevisto. Deixa o imprevisto chegar na sua vida. Deixa o imprevisto chegar na sua vida e veja o que ele vai causar emocionalmente em você e o que você vai fazer com isso agora sobre a sua relação. Deixa um momento difícil acontecer. Uma morte de alguém, uma separação de alguém querida, acabou o seu emprego, foi mandado embora o seu emprego. Né? Deixa um momento difícil chegar para você ver como essas relações vão estar conturbadas e você não vai saber o que fazer. Deixa você sentir aquela famosa falta de apoio. Aquela falta de apoio de quem você esperava acontecer e não acontece. Ou a resistência de alguém para mudar para algo melhor e importante para você que não quer mudar. Por exemplo, a maioria das pessoas que assistem a gente são mulheres. Quando você quer que o seu marido vá para a terapia, quando você quer que o seu marido faça alguma coisa, que ele mude o jeito dele ser, e ele resiste. Não, eu nasci assim, eu sou assim, bruto, rústico. É nesse momento onde saber lidar com as relações vai fazer uma diferença. E é nesse momento que se abre uma porta importante para grandes modificações. Agora vai a pergunta aqui. O que é que vocês sabem fazer nesse momento? Para onde vocês vão se esconder nesse momento? Que tipo de recurso, conhecimento, ou mesmo racionalidade você vai utilizar nesse momento se você não conhece o seu corpo? Se você não conhece bases primitivas e simples para que os relacionamentos deem certo. Se você não conhece nem o que é amor direito, a gente já falou e de vez em quando vai voltar aqui, o que você vai utilizar? O que você vai utilizar na sua vida? Aí, se somar ainda, você participa de um bando de pessoas, vou chamar assim, que só são desmotivadas, que só escutam que a novela aconteceu, que a internet colocou lá, e sempre uma notícia ruim, como é que você sai dessa merda que você está nesse momento? É para isso que a gente está fazendo movimentos com a gente primeiro, para depois chegar aqui com vocês, para poder trazer uma situação melhor na vida das pessoas, porque a gente passa por isso. E ainda passamos e vamos passar por dificuldades no nosso dia a dia. E quando isso acontecer,
eu vou fazer o quê? O que eu posso utilizar dentro desse momento? Só ajoelhar e chorar? Tá bom, rezar faz parte. Rezar também faz parte. Acalma seu coração, eleva o seu espírito a um estado talvez fora daquilo que você está vivendo ali. Mas você precisa fazer um monte de coisas que está aí disponível dentro do seu corpo, da sua cabeça, no sentido de capacidade de inteligência. Mas para isso eu tenho que conhecer, tem que ir atrás, né? Tem que estudar, igual ele falou. Você não estudou para casar, você não estudou para ter filhos, você não estudou para ter amigos. Você foi lá fazendo, e de repente aconteceu. E aí, quando acontece um problema, você vai usar o quê para resolver isso? Então, é nessa linha que a gente quer levar para vocês o código do corpo, o código das relações e esses encontros que a gente faz aqui nas lives e em outras plataformas que a gente utiliza também. Yuri, convido o pessoal aí. Eu não estou te vendo aqui, tá? Então nem sei o que você está fazendo aí. Você já caiu desse lado. Não tá. Agora eu voltei. Convido o pessoal aí para entrar no nosso grupo VIP lá, o Código do Corpo. É isso aí. Ó, galera, se vocês não sabem, a gente está desde... Eu acho que já vai para quase um mês que a gente fez um grupo VIP no WhatsApp para poder responder ao pessoal de um modo bem próximo, tá? Bem personalizado mesmo. Então, quem pergunta aqui pelos stories, na caixinha de perguntas, às vezes no direct, sabe que a gente sempre gosta de responder de um modo bem detalhado. Mas uma coisa é eu responder vocês dentro de uma caixinha de perguntas lá com um pequeno texto, né, uma resposta mais rápida, tipo hoje lá, falando sobre a dor de estômago, a diabetes, em 50 segundos e 1 minuto. Outra coisa é dentro de um grupo onde você está lá dentro, podendo a qualquer momento perguntar sobre questões da tua vida, do teu corpo, das tuas relações, e a gente mandar um áudio para você ali, detalhadamente explicando o que está por trás, para onde que você pode olhar, te dando dicas. Então, é um grupo totalmente gratuito, é um grupo aberto a quem quiser participar, e lá dentro eu acho que hoje é o lugar onde a gente está entregando algo de mais valor, fora os nossos cursos, fora o Código do Corpo e agora o Código das Relações, a gente vai falar sobre isso para vocês, mas para você entrar lá, se você por acaso não está no grupo, tá? Se alguém de vocês aqui, não estou, que grupo é esse? Comenta aqui na live agora a palavra grupo, que vai chegar no seu direct o link para você acessar e ir direto para o nosso grupo lá do WhatsApp. Tá? Você também pode compartilhar o link desse grupo com outras pessoas. Pessoas que você ama, pessoas da tua família, porque lá dentro é um lugar onde todo mundo está empenhado para crescer, para se transformar, para evoluir juntos. Então, o que a gente está colocando lá, você não vai ter em outro lugar. Tá? Tipo assim, a pessoa que está aqui no nosso Instagram, a gente está fazendo live, a gente faz post, a gente faz um monte de coisa o tempo todo. Mas o que a gente está colocando lá no grupo é algo muito mais selecionado, muito mais privado. Eu não tenho como mandar um áudio que eu mando lá de 6 minutos, de 5 minutos dentro do grupo, sobre a dúvida de um colega. Não dá para fazer isso ali nos stories. Se eu fizer uma sequência de 6 minutos ali falando, a maioria não vai nem ver. Entende? Então se torna uma coisa maçante, cansativa. E lá dentro do grupo, se você entrou lá, você já sabe, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para me aprofundar e para tirar desses meninos aí o melhor que eles têm para oferecer agora, tá? Então, caso você não esteja por algum motivo ainda no nosso grupo, faz aí como a Mariane acabou de ser grupo, tá? Depois ela deve receber ali no direct dela uma mensagem com o link de acesso para o nosso grupo VIP, tá bom? E outra coisa, eu já vou aproveitar vocês que estão aqui, depois a gente vai falar de novo, tá? A gente está apresentando lá no grupo o nosso mais novo curso, o Código das Relações, onde a gente fala, inclusive, sobre isso que a gente está enfatizando aqui nessa live, sobre temas e questões, fundamentos que embasam os nossos relacionamentos. Então, eu estou com um problema, daqui a pouco eu vou falar de uma dúvida que colocaram na caixinha, mas eu estou com problema no meu casamento e a gente não se dá bem, a gente não está se comunicando direito, o meu marido não parece que não se interessa por mim e tal. O que pode estar por trás disso? A verdade é que pode ter um monte de coisa. Você pode ter questões de traumas da tua infância, você pode ter questões de padrões familiares, e vai ter tudo a ver isso com o que a gente está falando aqui desse medo de resolver. Olha se não é assim, ó.
Às vezes, isso é um padrão inconsciente que muitas vezes aparece e a gente não sabe nem identificar. Mas as mulheres, principalmente, você tem lá, a tua mãe sofreu a vida inteira com relacionamento. Né? A tua avó, a mãe da tua mãe, nunca foi feliz, sempre foi traída. Hoje, até viralizou lá a história da Luísa Sonza. Lá eu fiz um post agora há pouco falando um pouco sobre essa história. Né? Mas ela falou lá, basicamente, um pouco dessa questão lá na Ana Maria Braga, aproveitando um pouco também do hype ali, mas falou dessa história de, eu vou romper com padrões, eu vou romper com a história das minhas ancestrais, da minha avó, dessas mulheres que sofreram muito. Então, quando você está imerso dentro de uma família onde as mulheres sofreram muito dentro das relações, foram traídas, foram maltratadas, foram subvalorizadas pelos maridos, o que acontece? Não é que isso é uma regra engessada, mas muitas vezes você que está ali hoje vivendo um padrão parecido, é como se você tivesse um certo medo, entre aspas, de resolver esse problema. Por quê? O que você ganha estando ali repetindo a mesma história do que essas mulheres? É como se de algum modo você estivesse fazendo parte, é como se de algum modo você ainda estivesse ali junto delas. Então, é como se a gente dissesse assim: existe um certo ganho quando você está num relacionamento tóxico, abusivo, onde você se sente desvalorizado, sobretudo porque você não sai e sobretudo porque você não dá passos importantes para buscar resolver isso. E às vezes tem mulheres que quando procuram a gente na terapia, estou falando mulheres aqui porque a maioria do nosso público é feminino, mas serve para o homem também, tá? Mas a mulher que chega para a gente na terapia ou no curso, ou agora lá no grupo, está tendo bastante envolvimento nesse sentido, e a pessoa fala sobre a sua história, sobre o seu problema, a gente percebe na fala dela um certo apego para estar naquela situação. É como se ela tivesse evitando resolver. Ela não quer falar sobre o problema, ela não quer... tudo que poderia encaminhar ela para uma resolução é como se ela evitasse, é como se ela fugisse daquilo. Então, uma das coisas que pode estar envolvido num processo como esse são esses padrões inconscientes da nossa família. Então, a gente precisa saber sobre isso, a gente precisa entender, existe uma influência de temperamento, né? Cada pessoa tem um certo temperamento que vai determinar a forma como ela reage, como ela se relaciona com os outros. Existem a estrutura da tua personalidade, tem pessoas que são mais maduras e outras que são menos. Então, tem uma série de fatores e de conceitos que permeiam as relações humanas. Por isso, lá no Código das Relações, a gente vai tratar com vocês detalhadamente de todos esses pontos. Então, é o nosso mais novo curso. Você pode entrar na nossa turma de lançamento. Depois a gente vai falar de novo sobre isso. Mas a gente já definiu as datas para você poder participar ao vivo com a gente. E se você também não é ainda nosso aluno do Código do Corpo, você pode entrar no Código das Relações e, nesse momento do nosso lançamento, você pode, pagando só a inscrição do Código das Relações, entrar no Código do Corpo de graça. Você vai ganhar de presente o Código do Corpo, que é esse nosso curso, o nosso primeiro filho, por assim dizer, onde a gente trata dessas questões emocionais por trás dos sintomas, das patologias e das doenças. Tá? Então, se você quer estar com a gente, eu não vou nem dizer para você comentar aqui agora, mas entra lá no nosso grupo e quando você estiver lá, você fala assim: como que eu faço para me inscrever, Yuri? Como que eu faço para entrar nessa turma de lançamento? Porque a gente está falando tanto sobre esses recursos que faltam para muita gente e por isso, no Código das Relações, você vai ter muitos recursos e muitas ferramentas para aprender a melhorar as suas relações, a se tornar alguém melhor, a amadurecer os teus problemas, a tua personalidade, né? Resolver as tuas tretas aí que de longa data, às vezes você nem sabe, mas está afetando a tua vida e as tuas relações. Lá você vai ter isso tudo para você poder se tornar alguém melhor e resolver de uma vez por todas esses problemas, tá bom? Ô Yuri, pegando aqui a história que você falou aí sobre a repetição, né, que aconteceu da Luísa Sonza lá, e que fica difícil eu me tornar diferente de quem é da família, mas tem uma outra coisa que acontece que atrapalha muito as relações dentro da família também, que é assim: se eu te
perguntar, Yuri, você aprendeu na sua vida, olha como essa pergunta é complexa e faz a gente pensar nela. Você aprendeu na sua vida a deixar as pessoas sofrerem? Você me escutou? Você perguntou para mim, para eu responder? Para você. Você aprendeu na sua... Alguém te ensinou na sua vida a deixar as pessoas sofrerem? Na vida, não. Depois a gente aprendeu isso por outras vias, né? Digamos assim. Mas, casa, assim, não... Olha só, cara, olha só como a gente não sabe deixar o outro sofrer. A gente não pode ver alguém sofrendo do nosso lado. Que, lógico, existe um instinto, né, de acolhimento básico que é presente principalmente no ser humano, mas também no modelo cultural que nos foi apresentado, né? Nossa, sempre que tiver alguém sofrendo, você tem que ir lá e fazer algo por aquela pessoa. Mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa pessoa quer parar de sofrer? Ah, mas é minha mãe, Yuri. Essa pessoa quer parar de sofrer? Mas é minha irmã. Ela casou com um cara que é meio bandido, vira e mexe. Ele tá preso, ele bate nela. Ela quer parar de sofrer? Você tem certeza que ela quer parar de sofrer? É lógico, todo mundo quer parar de sofrer. Vocês não têm ideia do quanto é cômodo uma pessoa que está como dentro de um local onde, de alguma forma, ela vai ganhar algo que é inconsciente para ela, mas ela vai ganhar algo com isso. Às vezes você acha que a pessoa vai aproveitar a vida da sua maneira, da sua melhor maneira, da sua forma, e ela não quer. E você quer ir lá ser a guerreira, a salvadora. Não pode passar alguém do seu lado pedindo ajuda que você já estende a mão e esquece daquilo que é a sua vida, daquilo que está importante na sua relação. Eu ainda escutei esses dias uma brincadeira que falava assim, já viu almoço de rico, Yuri? Almoço de rico é assim, você conta um problema para a pessoa olha para você, faz aham, e continua comendo, né? Tomando um golinho daquela espumante não, porque rico toma Prosecco, né? É, de algo assim. Você já viu almoço de pobre? Se alguém falar que está com problema, a pessoa para de comer e fala, vamos lá agora que eu vou resolver isso. Vamos lá agora que não, você pode, não pode, isso não pode, que eu vou dar um jeito nisso, que eu vou dar um jeito. Então, assim, na nossa cabeça tem tantos conceitos que foram tidos como verdades, são tantos conceitos passados de um adulto que também não sabia o que estava fazendo, mas fazia. Uma criança, um jovem, um adolescente que olha para essa pessoa com uma referência tão significativa e que acha que aquilo é verdade, que hoje, quando você fala alguma coisa, igual eu perguntei, fala aí, gente, vocês aprenderam a deixar alguém sofrer? Você acha que você não pode fazer isso. E eu vou falar para vocês, e a gente tem que ensinar isso para vocês, não para fazer mal ao outro, mas quem disse que o outro quer parar de sofrer? Quantas pessoas você não conhece? E vocês já receberam a ajuda de um monte de pessoas, de uma série de formas diferentes, tudo isso, e ainda não querem fazer essa mudança. Ai, Alex, mas é que é porque as pessoas não conhecem esses conceitos, então. Mas para ela conhecer, ela tem que querer. Para ela fazer essa mudança, ela tem que partir dela, porque ela não é mais uma criança normalmente. Agora, criança a gente faz isso. Criança a gente evita relativamente um sofrimento, mas se evitar muito, a gente estraga a criança. E sim, estraga. Eu sei que tem uma linha hoje que fala que é contra a violência, e eu concordo, violência é violência. Mas fazer tudo por essa criança, não deixar ela ralar o joelho, vai fazer com que lá no futuro, um tombinho que ela tomar, a dor vai ser tão intensa e inédita pela primeira vez, que ela não aprendeu, ela não amadureceu a lidar com isso. Agora, acolher o que aconteceu é uma outra coisa. Agora, evitar que tudo aconteça, não dá. E aí a gente acredita em pseudo-verdades, em falsas verdades. Quer ver uma verdade? Yuri, a tia Luísa
sofria na mão do tio José. Ela apanhava, ele bebia, ele voltava. É uma meia-verdade. Por quê? Você conhece essa parte. Você sabe o que a tia Luísa fazia para o tio José? Você sabe como era realmente a relação deles? Você conhece uma meia-verdade. Você conhece uma história que foi contada por alguém que viu fatos sobre a percepção própria dela. E ela vendeu para você, e ela passou para você. Talvez você esteja sofrendo, você esteja com dificuldades nos relacionamentos, porque você está trabalhando em cima de meias verdades. Eu não sou conhecedor da Bíblia, Yuri. Estou começando a ler alguns trechos que sempre me chamam a atenção, tudo. Mas o que eu mais pego, sem questionar a religiosidade das pessoas, é pessoas que chegam com interpretações falhas daquilo que foi passado para elas sobre um contexto bíblico. E que muitas vezes não tem nada a ver com, ou, por exemplo, pelo menos ainda está muito incompleto para você fazer uma decisão total do que você quer na sua vida, do que você pode ou não pode, seguindo ainda a sua religião. Mas alguém falou numa conversa de final de semana, naquela cadeira diária, na frente, depois do almoço, ali na frente da área, né, que o povo gosta de conversar, e pronto, aquilo já virou uma verdade, porque fulano disse que era assim, é assado. Mas a pessoa vive aquilo. A quem falou para você tem experiências e demonstrações e leva você para conseguir viver aquilo. E aí você acredita numa meia-verdade e coloca isso dentro dos seus relacionamentos. Você vai se confrontar naqueles momentos difíceis, imprevistos, né? Situações onde você se pega sem saber o que fazer, emocionalmente envolvida, você vai utilizar essas meias-verdades. E o resultado vai ser ruim. Agora, quando você começa a ter uma estrutura melhor, né, clara e racional na sua cabeça, podendo ou não utilizar, você vai ter condições de fazer escolhas. Mas se isso não acontece, você vai do jeito que dá. Para terminar aqui, Yuri, eu tenho um videozinho que eu acho muito engraçado. São vaquinhas pulando a faixa central de uma pista. Então tem uma faixa central branca na pista, a primeira vaca passa e faz assim, pula. A vaca que vem atrás pula, a outra pula, a outra pula, e todo mundo pula. E é uma faixa pintada no chão. Quer dizer, você nem sabe por que você está pulando. Você está indo e nem sabe o que está acontecendo. Mas se parar e olhar um pouquinho mais profundamente, você vai perceber que dá para fazer muito diferente e melhor. Cara, isso é interessante, até porque assim, a gente usa esse termo, né? Esse termo é interessante, meias-verdades, porque, na verdade, é um termo que ele é impossível. Por quê? A gente aprendeu a chamar de verdade o que, na verdade, é crença, o que, na verdade, é opinião, né? Porque o próprio conceito, quando você pega o que é uma coisa verdadeira e uma coisa falsa, uma coisa que é verdade, no sentido total da palavra, sempre vai ser aquilo, ele não deixa de ser. Então, essa é uma coisa, inclusive, que vocês devem ter para buscar observar, pô, será que o que eu estou diante de mim, o que eu estou defendendo, ou no que eu estou me baseando, é um conceito de fato do que é verdadeiro, ou é numa opinião que às vezes não é nem minha, é de alguém que me passou, ou na experiência de alguém que viveu certa situação e eu comprei aquela ideia, ou em alguma crença que eu acabei tendo, né? Como a gente está falando de relação aqui, né, Alex? Aquelas histórias de, que homem, tudo é igual, nenhum homem presta, o homem vai trair. Aí você vai observar, a pessoa, ela conhece quantos homens, de fato, na vida dela, né? Que ela, a fundo, estou falando de conhecer. Ela vai conhecer uma mínima, no máximo 5 homens ali, e aí o pai, que era um primeiro homem na vida dela, fez ela sofrer, aí depois o namoradinho fez ela sofrer, aí tinha um irmão que era um carrasco com ela. Então ela teve uma experiência com 3, 4 homens ali na história dela, que todos praticamente fizeram algum mal, fizeram com que ela sofresse. E isso traz aquela experiência individual, né, para ela de que, então, homens são pais, todos os homens são maus e vão me fazer sofrer. E essa é a importância da gente questionar com base em conceitos sólidos. Olhar, pô, será que faz sentido isso que eu estou falando? Será que nisso que eu acredito
É algo que de fato é sólido, é algo concreto, ou é uma coisa instável, é uma coisa que depende de um monte de fator, é uma coisa que, assim, numa meia dúzia de perguntas eu consigo questionar, eu consigo colocar em xeque. E quando se trata de gente, nós precisamos estar muito atentos a essas experiências, né? Porque, senão, como essas vacas, eu acho massa esse vídeo, porque ele traz muitos aprendizados, né? Como aquelas vacas que ficam pulando ali, uma seguindo o mesmo padrão da outra, sem saber por quê. Eu falei uma vez, acho que foi numa live que a gente fez aqui, daquela história da mulher que cortava o rabo do peixe, né? Então, toda vai fazer lá o peixe na frigideira, cortava o rabo. Aí alguém pergunta, por que você corta o rabo? Ah, minha mãe me ensinou assim. Ela vai perguntar para a mãe, por que você corta o rabo do peixe, mãe? Ah, porque a sua avó me ensinou assim. Aí chega para a avó e fala, por que você cortava o rabo, avó? Ah, porque a frigideira lá em casa era pequena e não cabia, tinha que cortar o rabo. Então, tipo assim, presta atenção. Quantos padrões, quantas histórias desse tipo você não repete na tua vida sem saber por quê? Quantas coisas você fala ou você acredita, quantas crenças você tem que determinam a forma como você enxerga o mundo, que determinam as suas ações, que não são reflexos dessas histórias lá de trás que você nem sabe de onde veio, você nem sabe por que você faz, mas você faz e bate no peito dizendo, eu sou assim mesmo, eu aprendi que é desse jeito, o certo é assim, vocês que se adequem a mim. Então, enquanto a gente tiver imersos nessa série de crenças limitantes, de padrões de repetição, de imaturidade, de traumas não resolvidos da nossa infância, né? De incompreensão acerca de como as pessoas funcionam. Né? Eu estou num mundo com 8 bilhões de pessoas. Eu me relaciono com um monte de pessoas assim proximamente de mim. Seria muita ignorância, muita arrogância, muita autossuficiência eu achar que todas têm que ser do meu jeito. Todas as pessoas vão ser exatamente como eu, e ou elas devem seguir o que eu falo, ou elas devem ser parecidas comigo. As pessoas são diferentes. E existem estruturas que tornam essas pessoas diferentes. Agora, se eu não conheço essas estruturas, é como eu pegar carro, fazendo uma comparação bem esdrúxula aqui. Mas se você pega 5 carros diferentes, você pode ter um que é automático, você pode ter um que é álcool, você pode ter outro que é 6 marchas, você pode ter outro que não tem direção hidráulica. Todos são carros. Mas você vai ver que cada um tem uma forma de funcionar. Experimenta pegar um carro que é álcool e bota gasolina nele. Porque você não sabe o funcionamento. Experimenta pegar uma caminhonete que é a diesel e colocar álcool nela e ver o que vai acontecer com o motor. Você vai estragar, você vai gerar um dano. Então, a gente precisa conhecer como essas coisas funcionam, como que essas pessoas que nos servem, a gente em primeiro lugar, né? Como que a gente funciona e como que as pessoas com quem a gente convive e se relaciona também funcionam. Porque assim eu vou começar a perceber que nem todo mundo vai ser como eu. Nem todo mundo vai gostar das mesmas coisas que eu. Nem todos com quem eu me relacionar vão me agradar o tempo todo. E eu vou perceber que talvez querer que isso aconteça é loucura da minha parte. As pessoas não têm que viver em função de mim. Eu não sou o centro do universo. E não estou falando só das pessoas do teu trabalho, do teu parceiro, do teu marido, da tua esposa, mas a maior parte, depois eu vou abrir a caixinha aqui para a gente perguntar aqui no final. Mas lá no grupo, a gente fez uma sequência de perguntas lá, né, Alex, sobre relacionamento. Sim. Cara, 90% das perguntas, das dúvidas, das queixas eram envolvendo pai e mãe. Porque a minha mãe, tal, não gosta de mim. Porque o meu pai é difícil de lidar. Porque a minha mãe quer que tudo seja do jeito dela. Aí quando você escuta, você, beleza, vamos ver a pessoa já tem 30 anos de idade, a pessoa já tem 40 anos de idade. Por que a ação, a atitude da mãe ainda influencia de um modo tão significativo? E tem muita gente, vocês que estão aqui, quem quiser compartilhar, comentar, perguntar, fique à vontade, mas eu tenho certeza que muitos que estão presentes aqui, que estão assistindo essa live, têm relatos de problemas com os seus pais em algum nível, em algum momento da vida, e muitos que trazem até hoje. Muitos trazem até hoje, eu tenho certeza. Questões que não estão resolvidas e, portanto, atrapalham a vida de vocês de várias formas.
Então, é assim, ó, a gente precisa resolver essas coisas, a gente precisa encarar o quanto que isso, eu sei que isso pode assustar algumas pessoas, mas a gente precisa encarar o desconforto, a sair dessa zona confortável e ir lá enfrentar essas situações que eventualmente vão trazer um problema, vão trazer ali algum tipo de treta, né? Porque nunca, assim, ó, nunca é uma coisa gostosa você olhar para alguém que te dá algum tipo de problema, com quem você não se relaciona bem, e você fala assim, ó, vamos lavar os panos aqui, vamos resolver, eu quero colocar as minhas coisas, eu quero te ouvir. Sempre é muito tenso esse tipo de comportamento, esse tipo de conversa. Só que é por isso que eu estou convidando pessoas adultas para começar a olhar para isso. Porque senão é como se vocês ficassem presos nesses padrões infantis, como se fossem crianças que ainda têm problema com seus pais. E aí isso vai se refletindo em outros relacionamentos também, tá bom? E às vezes, Yuri, olha que legal. Às vezes não é nem encarar a treta, encarar o problema, é encarar esse medo que foi entendido por você e que talvez esse medo tenha sido, como a gente está falando aqui, um equívoco. Existe assim, ó, existe uma linha, e a gente defende parte dessa linha, né, que vai falar assim, ó, o medo está aí para te proteger. Ou seja, quando você sente medo, é porque algo está acontecendo de ruim e você deve sair correndo, esconder ou matar o medo. É assim que deve funcionar. Quando você tem uma doença, por exemplo, é a mesma coisa. Ou você mata a doença, nossa, é uma coisa muito de medo, não tem vida. Imagina, você estava até hoje na sua casa, normal, aí você foi hoje, fez um cocô, saiu sangue, amanhã você vai lá e tem um diagnóstico de algo no seu intestino. Acabou a sua vida. Acabou por quê? Esse algo vai te matar em minutos? É um veneno que está lá, que vai ser liberado em minutos, você vai estar ali? Não, acabou a sua vida. Então, quer dizer, olha só como, se eu não prestar atenção no que está acontecendo, eu vou viver uma coisa que não é a realidade no momento. Não estou dizendo que você não vai ter que fazer nada e, de alguma forma, passar por algumas dificuldades na sua vida, mas só vai ter dificuldade? Não vai ter nenhum momento bom? Quer dizer, quem tem uma rinite faz muito tempo, quem tem uma dor de barriga faz muito tempo, quem tem uma artrose, quem até teve um diagnóstico de um tumor de mama, por exemplo, entendeu? Não pode fazer mais nada, não pode sorrir, não pode brincar, não pode dançar, não pode fazer mais nada. Acabou a vida da pessoa. Então a gente tem que entender que nesse momento onde você tem o medo, esse medo pode ter sido um equívoco. Um equívoco no sentido, alguém me contou algo, alguém me mostrou algo sobre a visão dela e eu comprei e isso é um equívoco. E por isso que eu estou com medo de resolver uma relação que acontece comigo. Por isso que eu estou com medo de dizer não para minha mãe. Não para o meu pai. Não para minha irmã, meu irmão que vive me pedindo de dinheiro. Não para algo nesse sentido. Né? É por isso que eu tenho, porque ó, te contaram que família sempre vem em primeiro lugar, mas de uma forma rasa. Você não vai abandonar ninguém, você não vai largar ninguém, mas também não dá para você querer fazer pelo outro aquilo que é da vida dele. Vamos dar um exemplo muito simples aqui, Yuri. Vocês que estão aqui comigo, né? Eu vou ler aqui um comentário da Érica Lesnal, que está no grupo com a gente, lá inclusive do grupo VIP do Código do Corpo. Ela colocou aqui bem isso, a gente estuda para tudo, marca reunião, temos objetivos, meta, mas para relacionamento é tratado como se fosse uma forma banal. Deixa por último, se der tempo, a gente dá uma olhada nisso aí. Dá um tempo que resolve, que passa. Né? É sempre assim que a gente faz. Mas olha só, me respondam aí. Para você que é mãe que está aqui, ou que é pai que está aqui escutando a gente. Se você tem um filho de 10 anos, e se você tem um marido ou uma esposa, qual dos dois influencia mais você emocionalmente? Qual dos dois deveria influenciar mais você emocionalmente? Não estou dando mais detalhes sobre essa relação. É um filho, né, saudável e um marido saudável. Qual dos dois deveria influenciar mais você emocionalmente?
Alex? Quem puder responder isso, responda. Porque vocês vão entender que, conforme o nível de proximidade que você tem com as pessoas e que você acha que você deve ter com as pessoas, você vai perceber que as relações vão começar a ficar mais conturbadas. O Yuri já me contou uma história, Yuri, e você falou assim, que tinha um paciente com 30 anos de idade que morava ainda na casa da mãe e do pai. E que ele chegava relatando assim, mas a minha mãe fica reclamando, se eu chego tarde ela reclama, se eu não como direito ela reclama, se eu demoro demais no banho ela reclama, pô, eu já tô adulto, eu já sou adulto. Mas você está morando na casa da sua mãe e do seu pai ainda por quê? Porque ambos estão se tratando de uma forma que não era mais para existir. Ambos. Agora, o exemplo que eu dei de uma criança e um adulto, né? Uma criança de 10 anos e um adulto, a gente tem que entender assim, ó, a criança ela está perto de você quando nasce e ela vai se afastar quando cresce. Cada vez mais. Cada vez mais, conforme as habilidades, as independências, as maturidades que ela deveria ou vai desenvolver. Aquele adulto, você trouxe lá de fora, era um desconhecido, virou um amigo, virou um namorado, um ficante. Na minha época era ficante. Ficante, depois namorado, um noivo, você casou com ele. O que acontece com ele impacta você. Só que, olha, para o filho você é mãe. Para o filho você é mãe. Para o marido você é esposa. Ainda que ele influencie, se o seu marido perdeu o emprego, você vai sentir, é óbvio. Se ele está triste, você vai sentir. Só que a maneira que você vai lidar com isso é diferente do que a maneira que você dá com uma criança de 10 anos de idade. Uma maneira que você dá com uma criança bebê, que é totalmente dependente de você. Aí sim, é lógico, ela está muito próxima, o que acontece com ela, acontece com você. Então, quando a gente começa a entender isso, e aí ó, fica mais claro quando acontece um problema com alguém, e eu saber colocar ela no seu devido papel e lugar, nossa, a gente consegue fazer uma história muito diferente. Tá aqui a Érica falando, né, que o esposo afeta muito, né, mas meu filho me derruba. Muito bem, eu não sei qual a idade do seu filho, Érica, né, mas eu não sei por que ele te derruba, né. Mas a influência emocional do seu marido sobre você, ela notoriamente vai ser maior se tiver tudo regulado. Agora, se o seu filho for pequenininho, é lógico que ele vai ter a mesma proporção do que você. Yuri, pessoal que está com a gente aqui, ó, obrigado aqui pelas respostas da Érica, da Fabi. Depois você lê a pergunta que está programada aí. Pessoal, me digam aqui que momento que vocês estão em relação às suas relações. Que momento você está? Você que está aqui nos assistindo agora, né? Nós temos algumas pessoas aqui acompanhando a gente. Que momento que você está? Você está naquele momento assim, ó. Alex, eu tenho um problema tão grande de relacionamento na minha vida que a sensação que me dá é que eu estou na beira de um abismo, na beira de um precipício. É como se a qualquer momento eu fosse cair. Então eu vivo tentando sobreviver. Tentando sobreviver, ou seja, é tanta coisa, tanto problema, aquele problema que eu estou tentando não cair no abismo em relação a alguma relação que você está com problema. Você é essa pessoa. 2, você é aquela pessoa que está numa relação que está confortável. Sabe aquela historinha que fala que a gente não fede nem cheira? A sua relação é assim, não fede nem cheira. Não tá boa pra caramba, mas também não tá ruim pra caramba, já tô confortável. A sogra já chega em casa, já pega o controle remoto da minha mão, já muda e coloca lá na novela dela, entendeu? O meu sogro já mija de porta aberta em casa, já tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, assim, mas também não tá bom, entendeu? 2, você é essa pessoa. 3, você é aquela pessoa que tá bem próximo do pé de um morro, de um pico, onde você imagina que lá em cima, pelas pessoas que você está vendo, né, deve ter uma vista maravilhosa. Você quer isso. Você quer ter um algo diferente, um algo melhor. Você sabe que existe um algo melhor, mas você não sabe como. Você não sabe como chegar, como fazer isso. Quem é você nesse jogo hoje? Está na beira do abismo das relações,
tá sobrevivendo aí um dia depois do outro, vez que dá, 2. Ah, tá, fede não cheira, 3. Você tá ali já vendo que tem muita coisa legal para frente, mas você não sabe como agarrar isso, como trazer isso para sua vida. Coloca aí para mim, qual é o status que você tá nesse momento? Porque a gente quer trazer pessoas, né, que literalmente não conhecem nada, não conhecem nada, nada, e por isso estão no desespero, tanto para com o corpo e doenças, quanto relacionamentos. Mas a gente também quer trazer as pessoas que já conhecem, já viram. Cara, a minha colega fez um curso lá e está muito melhor, é outra pessoa. Nossa, o fulano começou a entender essa questão da emoção e da reação do corpo, e agora, pô, dá risada quando tem febre, né? Eu tô indo, quer dizer, como você tá, né? Assim, qual é o seu papel para que a gente pegue essas duas pessoas, esses dois perfis, e fala, pô, a gente pode contribuir com isso. Agora, se você tá aqui só como curioso, fica mais tempo, mata a sua curiosidade e de repente você dá um passo para frente e fala, bom, agora eu estou percebendo que existe uma coisa melhor, então eu posso ir. Ou espera acontecer alguma coisa ruim e espera chegar na beira do abismo. E aí, quando você chega na beira do abismo, você sabe fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai viver um dia após o outro tentando sobreviver. E é aí que a gente se pega e fala, pô, você tem uma coisa melhor? Você tem uma coisa, né, que não é só o Alex ou o Yuri que estudou isso, nós também fomos alunos e somos estudantes de outras bases. Né? Se existe algo diferente, por que, que eu não posso aproveitar disso? Se você está nessa live assistindo isso, você pode aproveitar. Né? Você pode vir com a gente. Então, o primeiro passo é você entrar no nosso Código do Corpo VIP, é um grupo no WhatsApp, e aí você entra lá e começa a fazer pergunta e interagir lá e recebe em primeira mão, né, tudo aquilo que a gente está colocando à disposição de vocês. E a partir daí você pode dar outros passos, né, que vão além disso, certo, Yuri? É isso aí. Oh, e outra, Érica, você já tá no nosso. Porque eu sei que a Érica tá no grupo lá, mas você fez a inscrição? Acho que você ainda não fez a inscrição no Código do Corpo e no Código das Relações, tá? Ó, aproveita esse momento, você que tá ali, já tem perguntado, a gente tem interagido, você sabe do que o que a gente faz é muito sério, é muito profundo. Então, se lá no grupo a gente está conseguindo dar um nível de detalhamento legal, imagina lá no curso, tá? O que a gente tem lá dentro é muito mais assim didático, organizado e vai te auxiliar muito no sentido de ser ferramenta para tudo isso, tá? Então, assim, ó, é o momento, eu espero ver você lá no nosso curso, tá bom? Então, assim, ó, antes de eu responder a pergunta do pessoal, eu não vou falar. Tem umas perguntas meio, não vou dizer comprometedoras, mas delicadas, tá? Então, assim, eu não vou clicar, porque se eu clicar em cima, vai aparecer o nome para todo mundo aqui da pessoa. Então, eu vou ler sem falar o nome, eu vou falar o milagre sem contar o santo, tá? Sim. Mas assim, são pessoas que perguntaram ali. Mas antes de eu responder isso, deixa eu falar para vocês assim, ó. Rapidinho, só para vocês entenderem, vocês que estão aqui, se vocês quiserem mais detalhe, depois entra no grupo lá, a gente coloca tudo detalhadinho para vocês. Mas ó, o Código do Corpo é um curso que a gente sempre tem falado aqui, quem está nas lives há mais tempo com a gente sabe que a gente fala disso, tá? É um curso que já está totalmente disponível, todo gravado, onde você vai aprender de um modo bem detalhado, bem didático e numa linguagem bem facilitada, né? Qualquer pessoa consegue entender o que a gente está colocando lá, mas no Código do Corpo você vai entender basicamente os conflitos emocionais dos sintomas e das doenças. Ah, Yuri, por que eu tenho gastrite? Né? Qual que é o conflito da gastrite? Você vai entender. Qual que é a dor de cabeça, o conflito de dor de cabeça? Né? Por que o ombro direito está doendo e não o esquerdo? Ah, eu estou com a dor na coluna lombar já faz 5 anos e não passa. O meu filho vive com febre, acorda à noite, está com infecção urinária, tudo isso você vai entender detalhadamente no Código do Corpo, tá bom? O Código do Corpo é um curso que você paga nele R$ 797, tá? Esse é o valor hoje para você entrar no Código do Corpo. Ah, Yuri, mas eu já vi vocês divulgando por menos. Sim, no começo, lá quando a gente fez os lançamentos, a gente avisou, vai aumentar, lembra disso? Vai subir, a gente está colocando mais coisa lá dentro. Hoje, o valor do Código do Corpo para você comprar é R$ 797.
E a novidade que a gente está colocando e abrimos lá inicialmente para o pessoal do grupo é o Código das Relações. O Código das Relações não é um curso que está pronto, gravadinho. Ele vai acontecer ao vivo, online também, pelo Zoom. Vocês vão estar com a gente participando, mas serão 2 dias inteiros. 2 sábados que vai começar, cada dia vai começar às 8 da manhã e vai acabar às 10 da noite. Claro que com intervalo no meio para almoçar, para ir ao banheiro e tudo mais, mas a ideia é que seja algo muito intenso para a gente trabalhar ferramentas com vocês, ensinar conceitos para vocês, fazer dinâmicas envolvendo essa parte das relações, não só de casal, tá? Mas todas essas relações aí que a gente citou nessa live aqui. O Código das Relações, que vai somar aí praticamente quase 24 horas, se não mais, de conteúdo para vocês, você vai pagar R$ 997 no Código das Relações. Se você somar isso, vai dar um total de 1.794. O Código do Corpo mais o Código das Relações. Só que para quem entrar agora nessa turma inicial de lançamento, você vai pagar apenas o valor do Código das Relações, ou seja, R$ 997. Você vai ganhar, dito de outro modo, o Código do Corpo de graça, de brinde, tá bom? Além de contar com o nosso suporte, que a gente estava conversando antes de fazer essa live. Tem gente que não sabe, mas assim, a gente dá todo o suporte para os nossos... Fala assim, ó, qual o curso que você já fez online, assim, que você comprou lá na Hotmart, curso de marketing digital, curso de não sei o quê, que você tem a possibilidade de estar assistindo. Surgiu uma dúvida, mas isso aqui eu acho que eu não entendi muito bem, eu queria entender um pouco melhor. Aí você manda um WhatsApp para o professor. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz um curso que eu pudesse mandar um WhatsApp para o professor para tirar minha dúvida. Com a gente você pode fazer isso. Você tem acesso aos nossos contatos para a gente dar esse suporte bem pessoal, bem exclusivo para vocês. O que é um diferencial e algo de grande valor, tá? Então, você hoje pode entrar nos 2 cursos, tanto no Código do Corpo quanto no Código das Relações, que andam de mãos dadas a partir de hoje, vão andar totalmente de mãos dadas. Você vai pagar não 1.794, mas 997, podendo parcelar no cartão de crédito aí e acessar lá pela Hotmart. Tá? Então, quem ainda não está, por algum motivo, ou manda uma mensagem para a gente no direct, ou entra lá no grupo e pergunta para nós, tá? Mas o melhor momento para você entrar é nessa turma de lançamento. Beleza? É isso, Nobre, sobre isso? Esqueci alguma É isso coisa? aí. Beleza, não, é isso aí. Bora para as perguntas aí com o pessoal. Então, olha só, vamos lá. A primeira pergunta falou o seguinte. Problema com a mãe, que não podemos conversar, que gera briga. Com o tempo, comecei a engolir para parar de brigar, mas não é legal. Tá, tem uma outra pergunta da mesma pessoa, mas não é... Tá, vou falar aqui porque a gente pode, inclusive, fazer algumas pontes aqui. Tá, essa mesma pessoa falou o seguinte: vou ser sincera, perdi a vontade completa pela relação sexual e não consigo entender o porquê. Simplesmente não quero. E é óbvio que temos problema por causa disso. Mas, e aí botou mas não tem o resto. Mas, enfim, problema com a mãe, de briga e não se acerta, e parar de conversar por conta disso. E problema com a relação sexual, falta de interesse sexual. Então, Começa com a mãe. Começa com a mãe aí, ô Yuri. Eu falei bastante antes de você apresentar o curso. Começa com a mãe aí, eu falo um pouco depois do... Tá bom. Então vamos lá. Ó, eu vou ler de novo para a gente seguir a linha da pergunta. Então ela diz assim: problema com a mãe, que não podemos conversar, que gera briga. Com o tempo comecei a engolir para parar de brigar, mas não é legal. Então vamos lá. Entenda assim, ó. Pessoa que perguntou ali, eu não vou revelar o nome. Mas primeiro eu teria que entender qual é o problema com a mãe, tá? Porque quando você diz problema com a mãe, pode ser que ela te ameaça com uma faca, pode ser que ela xinga você, pode ser que ela não concorda com o teu marido que você escolheu e aí você fica triste por isso. Pode ser que você exige dela um monte de coisa como filha e ela não atende às tuas expectativas. Então, assim, ó,
dá muita interpretação, problemas com a mãe. Tá? Então a gente precisaria, inicialmente, destrinchar para saber qual é o tipo de problema com a mãe. Mas, vamos lá. Partindo do pressuposto que você é uma pessoa adulta, maior de idade, né, que já passou dos 18 anos de idade, que já saiu da casa dos teus pais, o que é esperado, né, e está vivendo na tua própria casa, com a tua família, as divergências que eventualmente vão acontecer, vão existir entre você e entre a tua mãe, entre as crenças dela, entre as opiniões delas, não deve ser uma coisa central na tua vida. Não deve ser um motivo para tirar o teu sono. Tá? Em que sentido? É óbvio que a gente sempre que, se a gente puder escolher, a gente vai querer se dar bem com a nossa família. A gente vai querer se dar bem com pai, com mãe, com tios, com primo, com irmão. É muito mais muito mais bonito, né? Você pensar assim, muito mais confortável. Eu estar naquela família que a gente almoça junto no domingo, a gente se dá bem, a gente conversa, eu posso contar com eles, eles podem contar comigo, do que aquelas pessoas que, pô, é difícil de lidar, tá? É claro que a gente vai sempre preferir isso, mas tem situações que não dá. Tem situações que realmente a relação com a pessoa é difícil, porque aquela pessoa só enche o saco, só reclama, né? Você às vezes quer ajudar, quer fazer alguma coisa pela pessoa, ela sempre vai olhar o lado ruim. Você eventualmente, assim, mais raramente, você pode ter aquela pessoa de fato narcisista que só se importa consigo, que não está nem aí para você, que acaba manipulando você de alguma forma em próprio benefício. Tem várias situações possíveis. O fato é que, independente de qual seja a situação envolvendo, caso você já tenha conseguido sair da casa da mamãe e do papai, esteja com a tua família, e o problema com a tua mãe é nessa ordem de divergência de opinião, divergência de ideias, ela não concorda com algumas coisas, você não concorda com algumas coisas nela, tá? Se é nesse sentido, você precisa, dito de um modo bem simples, você precisa amadurecer. Você precisa entender que você, da sua filha, é mãe. E não vai dar para você fazer tudo o que você quer com relação a ela. Não vai dar para você moldar a sua mãe às suas expectativas. Entende? Não vai dar para você. Eu queria que a minha mãe fosse mais paciente. Eu queria que a minha mãe fosse mais atenciosa. Eu queria que. E essa semana passada eu escutei algo assim: mas a minha mãe, ela dá tudo para os meus irmãos e para mim não. Então, cara, é que você já tem 30 anos de idade. Não importa se a tua mãe, se ela quiser queimar o dinheiro dela e dar tudo para mendigo, o problema é dela. Entende? É uma questão onde você está pegando uma dor que não deveria ser tua naquela situação, por conta do comportamento de uma outra pessoa, e você se afeta com aquilo. E óbvio, quando se trata de pai e mãe, a gente tem aquele envolvimento mais significativo emocional. Aí, se você soma a esse tipo de coisa, se você soma traumas vivenciados na infância, a mãe que quando você era pequena e você precisava da presença dela, ela não estava junto, ela estava, enfim, a mãe tinha vício em bebida, ou a mãe era agressiva, a mãe não te dava atenção, a mãe não tinha paciência, enfim. Soma a essa história toda, esses traumas de infância, você pode estar hoje, mesmo adulta, olhando para essas situações envolvendo a tua mãe, querendo que ela atenda algumas expectativas, né? E eventualmente a convivência vai ser difícil mesmo. Então, eu dei uma resposta um pouco mais genérica, porque, como eu falei, eu não sei quais são os problemas com a mãe. E para a gente aprofundar nisso, eu teria que entender, né, que tipo de problema a gente está falando aqui, tá? Mas o fato é, se a tua mãe, independente do que ela está fazendo da vida dela, desde que, obviamente, não esteja ameaçando objetivamente você, ela está lá com a faca te seguindo ou te ameaçando de morte, se não é esse o caso, assim, é fácil, digamos assim, de você conseguir se livrar disso. Nem sempre vai ser confortável, porque nem sempre você vai conseguir que a coisa aconteça do jeito que você esperava. Mas não precisa ser assim para você viver em paz e se libertar desse tipo de dor. Faz um teste durante uma semana. Só responde a sua mãe quando ela perguntar. Não responde quando ela fizer uma afirmação. Não responde quando ela der uma opinião. Porque ela tem direito
de ter uma opinião contrária da sua, ela tem direito de ter uma ideia contrária da sua. Faz um teste, né? E quando você for responder a uma pergunta, deixe bem claro que é só o seu ponto de vista. Porque se cada um vive na sua independência, não vai brigar por causa disso, né? Mas vamos lá, vamos polemizar um pouquinho então aqui. Sobre essa questão da falta de interesse, né, de libido, interesse para o ato sexual com o esposo, eu vou começar com uma coisa que a gente se esquece quando a gente assume um compromisso com outra pessoa. Ah, eu não tenho vontade, não tenho interesse e praticamente hoje não quero ter relação com o meu marido. Então, escuta uma coisa, é a sua obrigação fazer isso com o seu marido. Como assim, Alex? Eu vou ter que fazer sexo agora, obrigado, isso é violência sexual. Não, eu não falei isso. Eu estou falando que é a sua obrigação, porque você assumiu um compromisso junto com ele, como adultos, para que os dois pudessem fazer o melhor um para o outro. E a sua obrigação, se você não está com vontade, é entender e buscar o que é que está acontecendo para que você não tenha essa vontade. É a sua obrigação. Eu não estou dizendo que você vai fazer sozinha, que é só a sua parte que vai estar envolvida nesse contexto. Mas a partir do momento que a gente usa, isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso e acontece muitas vezes. A gente usa principalmente o sexo como moeda de troca. Eu não estou dizendo que você faça isso, tá? Dando um exemplo de mulheres que não estão afim, não fazem nada para estar afim, de repente usa essa moeda como moeda de troca. Fala assim, então eu vou topar para ganhar algo, vou topar para resolver algo, vou topar para fazer isso. Isso é muito ruim. Isso destrói a relação entre um homem e uma mulher de uma forma que vocês não têm noção. Você vê que o homem não faz essa jogada normalmente com a mulher, tá? Nesse caso. Então é sua obrigação. Ponto. Agora, o que está acontecendo com você, como o Yuri falou, não dá para a gente saber. É uma questão orgânica. O que é orgânica? Você está com os hormônios regulados, você está com uma alimentação extremamente deficitária, você tem problemas em relação, físicos em relação ao ato sexual. Eu não sei qual é o que está trazendo esse tipo de situação. Lógico, você não descreveu aqui, nem é uma consulta para isso. Mas, mais uma vez, se existe um problema orgânico nesse sentido, pode ser resolvido também com exames de sangue, né, com conhecimento sobre o que está acontecendo durante o ato, algo nesse sentido. Agora, provavelmente, quando alguém faz uma pergunta para a gente sobre isso, a gente sabe que acontecem conflitos emocionais entre essas duas pessoas. E entenda uma coisa, quando esses conflitos acontecem com um parceiro, é muito possível envolver partes do nosso corpo que vão se alterar quando esses conflitos estão ativos. Ovários, tireoide, centro de controle de hormônios no seu corpo, o próprio centro de controle da lubrificação sua para um ato sexual pode estar envolvido dentro desse contexto e despreparar você para um ato que é um ato muito mais do que um ato de relação sexual, é um ato de intimidade, de conexão que vai além disso. Agora, se eu já pego toda essa sensação, que é que a gente fala, né, constantemente aqui, eu pego essa sensação e deixo ela tomar conta de mim e fico na beira do abismo ali, achando que não tem nada para ser feito, né, eu vou viver nesse risco, vou viver nesse medo de que estou ali tentando fazer para sobreviver. É algo nesse contexto, mas tem muito mais a ser feito. Mas para isso eu tenho que entender você, entender as suas percepções, o que você leva para a relação. Aí você vai começar a levar para a relação o seu melhor. Aí vai ser realmente o seu melhor. Porque se alguém virar aqui para a gente falar isso, né, Yuri? Eu faço tudo por ele, e isso não é fazer o melhor numa relação. E isso é mais uma meia-verdade, que nem é verdade, nem chega perto da verdade, que você escutou em algum dia e que acaba ferrando a sua relação. Então, assim, tem como ajudar e melhorar desse contexto. Lógico que na pergunta que foi feita, fica
com esse tipo de resposta também um pouco mais aberta para que vocês levantem possibilidades do que está acontecendo aí na vida de vocês. Tudo bem? Se o pessoal que escutou a resposta à pergunta entendeu, dá um joinha aí, faz algum tipo de movimentação. A gente está vendo que tem um pessoal que está acompanhando a gente aqui, mas sem nenhum tipo de movimentação. Então deve estar com o olho aberto, o outro fechado, o dedo meio dormindo, congelado, que não dá nem para apertar, né, no coraçãozinho ou escrever alguma coisa, para a gente saber se vocês estão vivos por aí. Tem mais aí? E assim, só mais uma coisa sobre isso que é legal a gente falar, né, Alex? Sim. Hoje, essa cultura, essa ideologia por trás do, entre aspas, empoderamento da mulher, que não é empoderamento, uma afetação emocional aí, enfim, imatura, disfarçada de uma narrativa de empoderamento, mas muitas mulheres têm afundado seus relacionamentos por conta dessas narrativas ideológicas. Então, eu não vou me submeter, eu não vou me colocar no papel de mulher, e a mulher é mais frágil que o homem de várias formas, ela tem um papel perante o homem que é diferente. Então, ficou muito esse impacto dessa história de eu estou com um conflito aqui, o meu marido a gente está com uma treta, um problema entre a gente, então eu não vou fazer sexo. Como se fosse até uma punição, né? Como se fosse, beleza. Cara, e aí, entenda, muitos dos problemas do relacionamento, eles podem ser solucionados também quando você equilibra essa vida sexual. Eu não estou falando que você vai ignorar essas outras coisas. Pelo contrário, tudo que o Alex falou ali é extremamente importante e é o que a gente defende e faz da nossa vida. Né? Tratar esses conflitos e essas questões que estão por trás do problema de fato. Mas entenda, você está com um beiço lá, eu não estou com vontade de fazer sexo com meu marido. Se você vai e você, mesmo sem estar com vontade, você vai ser bom. Entenda isso, vai ser bom. Não é violência que eu estou falando, é você entender isso, você assume essa tua parte como mulher, o teu papel perante ele, você fala, olha, eu não estou com muita vontade, mas eu vou lá e vou fazer. Não por mim, mas por ele, que tem muito esse egoísmo também na relação. Eu tenho que estar com vontade, eu tenho que estar bem o tempo todo para fazer algo pelo outro. E não é bem assim. Errou. Tem muito a ver com a doação, né, pô? Sim. Muito esse aspecto da doação. Então, eu tô meio. Nossa, eu tô cansadão. Fala por mim, homem. Eu tô meio cansado, eu tô meio. Né, com sono, mas eu sei que a minha mulher quer. Cara, deixa o sono de lado. Não é por mim, é por ela, entende? É um ato de doação. É um ato de amor para ela e vai ser bom para mim. Entendam? Tipo assim, a não ser que você esteja com uma dor ali objetiva numa região íntima, você está com um problema, é outra história, mas não. Na maioria das vezes em que tem esse, eu tô meio com pouca libido, não tô com tanta vontade. A grande parte desse tipo de problema se resolve você indo lá e se esforçando, falar, pô, vamos fazer um negócio, vamos trabalhar, vamos insistir no negócio, vamos fazer acontecer. Na maioria das situações, isso vai ajustar um monte de outras coisas que estão presentes ali na relação. Entende? Então, assim, muita gente começou a romantizar demais a coisa. Meu Deus do céu, porque não tem que estar tudo perfeito, tem que ter tomado banho em leite de rosa, senão eu não gosto, senão para mim tá. Porra, gente, a gente está complicando algo que é muito simples. E isso gera problemas desnecessários. Então, entendam isso, tá? Eu sei que para alguns pode ser meio polêmico, mas é a realidade. É a realidade. A maioria das situações a gente resolve assim de um modo simples. E olhem também para os traumas e para as questões que assim não são tão óbvias quanto isso e que podem estar por trás disso, tá? E até relacionadas com uma outra, eu acho que dá para a gente responder essa e encerrar, porque já é quase 11 horas da noite, agora que eu vi aqui, a gente vai batendo papo e é bom que vai fluindo, mas tem essa uma outra, na verdade, uma série de perguntas da mesma pessoa. Sim. Que tem um pouco a ver com isso que a gente tem tudo a ver, né? Com isso que a gente está falando aqui. Ó. Posso ler aqui? Pode, manda lá. Então ela começa assim, ó. 20 anos de casado, opostos em tudo. As
diferenças têm pesado na relação e educação dos filhos. Tem salvação? Ela pergunta. Dá para resolver? Ela continua. Esposo grosseiro, não quer ajudar, não quer ajuda para mudar, está afetando negativamente meus filhos. Não quero mais aceitar isso. Tá? Então tá. Eu vou só falar uma coisa e daí tu segue, Alex. Eu vou falar assim, ó. Para você que perguntou, deixa eu ver se a pessoa está aqui. Tá. Tem salvação. É isso que eu falo para você. Enquanto tem duas pessoas vivas que estão juntas entre si e tem o mínimo de vontade de fazer a coisa dar certo, tem salvação. Tá? Só que aí entra o que a gente está falando aqui. Só a vontade não é suficiente. A gente precisa de vontade, precisa de recurso. A gente precisa de ferramenta. A gente precisa de ajuda de alguém que possa nos guiar para entender o que está levando o problema a chegar aqui. Tá? Só trocar. Né? Imagina, você não cuida da tua casa. Só trocar de casa achando que o problema vai resolver, não vai. A gente precisa aprender a entender o que está gerando aquele problema de fato ali nessa relação. Então, nem sempre, eu falo assim, só em casos assim extremos que a separação vai ser assim o que a gente vai buscar. Enquanto tiver duas pessoas ali unidas, vocês têm filhos, como você falou, né? Se vocês se uniram por um motivo, vocês estão no matrimônio por algum motivo, vocês precisam de recurso, de ferramenta para voltar a se lembrar do porquê que vocês se juntaram. Tá? E aí vem uma outra coisinha também, só para te provocar aí, tá? Esposo grosseiro e não sei o quê, e ele é isso, ele é aquilo, beleza, tá. Por que você está há 20 anos com esse cara? É uma dúvida assim que normalmente aparece. É tudo ruim. É ruim, é grosseiro, é mal, é isso, é aquilo, blá, blá, blá. Beleza. Por que ainda está com ele? O que talvez tenha te prendido aí durante todo esse tempo? Não precisa responder aqui, tá? Porque a gente não está falando os nomes das pessoas. Mas, assim, talvez a resposta para essa pergunta seja, inclusive, um combustível para sair desse marasmo aí e resolver o problema. Vamos lá, gente. Já que vocês ficaram até essa hora com a gente, vamos dar uma resposta legal para vocês aqui. Vamos lá. Para quem escreveu essa pergunta, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe o que significa a palavra convencer? A palavra convencer, falei isso no grupo essa semana. Lá. A palavra convencer significa vencer juntos. Não é você ganhar do outro. Não é você ganhar do outro. Você não vai ganhar nada numa vida de casal, você estando certa e ele estando errado. Você vai ganhar vocês vencendo juntos. O que é importante para ele? O que é prioridade na vida dele? E sinto muito se você vai escutar uma verdade dele ou você vai descobrir isso com você, que você não é a prioridade dele. Infelizmente, em uma série de casais, a gente vai escutar isso e vai perceber. E não que está perdido. Não, é que talvez por falhas nesse esquema de o quanto cada pessoa que você se relaciona importa para você, você tem pessoas que perdem para a sogra. Você está perdendo para a sogra, ele quer ficar mais na casa da sogra do que com você. Porque a prioridade dele, formulada durante muito tempo na vida dele, foi salvar a mãe. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, você vai se chatear um pouco quando você descobrir que você não é a prioridade dele, porque se você fosse a prioridade dele, de alguma forma, ele estaria fazendo algo diferente nessa discussão. Ou, se ele fosse a prioridade para você, você também estaria fazendo algo diferente. Eu não sei, para entender esse contexto. Mas a questão é, quando você está com alguém junto com você, e vocês têm de alguma forma, objetivos diferentes, você tem que encontrar para ele o que é importante para ele e que case junto do que é importante para você. Pode ser coisa diferente. Vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem. Nossa, eu quero ter um filho. Eu quero engravidar, meu marido não quer. Meu marido não liga, assim, não tem medo, tudo, mas não quer ter um filho. Muito bem.
mas ele me diz que me ama. Então, olha só, eu vou ficar muito feliz se eu tiver um filho. E ele vai ficar feliz por eu estar feliz. E a gente sabe que a presença de uma criança, quando vem, ela vai modificando, porque é um outro ser de relacionamento. Então eu posso entender o que é importante para o outro, o que é importante para mim, e conseguir ir em mundos diferentes, mas em sentidos muito similares e não opostos. Mas para isso, você não pode querer vencê-lo. Se você quiser brigar com ele, sempre tiver certo nos seus argumentos e não achar algo em comum que sirva para você e para eles, mas de formas diferentes, porque todo mundo vai errar na forma de lidar um com o outro. Todo mundo. Agora, o que não pode falhar é a intenção. Agora, se o seu marido não tem intenção de estar com você, se você não tem intenção alguma de estar com ele, aí fica difícil. Tá? Espero que tenha ajudado essa resposta a abrir algumas possibilidades na cabeça de vocês. A gente sempre demonstra aqui nas lives, nossos bate-papos, né? Maneiras, ferramentas, ideias de que você pode pegar, começar a levar para a sua vida para entender o porquê seu corpo está reagindo de forma diferente ou porquê suas relações não estão andando da maneira que você deseja. Mas esse desejo não pode ficar como um sonho infantil no travesseiro. Ele tem que sair do travesseiro e ir para realmente para a prática, né? Tem que ser traçado objetivos e colocado em prática cada dia algo diferente que vai construindo algo melhor. Né? Então, se você está naquele ponto na beira do precipício, só vivendo para tentar não cair, né? É para isso que a gente está aqui com você, falando sobre o Código das Relações, que é um curso que a gente está lançando agora, que vem vinculando com outro curso que já está rolando há um bom tempo, já tem uma galera lá na Hotmart com a gente, que é o Código do Corpo, e tudo isso agora junto em uma oferta especial de lançamento para quem entrar no Código do Corpo VIP. Né? Coloca aí, grupo, aqui no WhatsApp, aqui na nossa live, que a gente manda para você o link para você entrar no grupo. E lá tem um monte de gente fazendo perguntas, a gente respondendo. Teve resposta nossa de mais de 10 minutos de áudio, quer dizer, um audiobook, né? Para falar com o pessoal lá. Então, a gente está esperando vocês para participar. Não perde tempo, não, porque outubro é a data, né, do nosso evento do Código das Relações. Tá bom? Mais algo, Yuri? Isso aí. Não, e lembrar, assim, principalmente quem está aqui fazendo pergunta para gente, que é aquela história. Yuri, eu desejo. Você pergunta a uma pessoa, você quer salvar o teu casamento de fato? Para uma pessoa como essa que perguntou ali. Ah, claro que eu quero. Eu falo, você já está inscrito no nosso curso Código das Relações? Ah, não. Então, assim, entenda. Eu vou acreditar muito mais em atitudes do que em palavras. Quando eu percebo que eu quero ter sucesso, mas o que você está fazendo para ter sucesso? Você está trabalhando? Você está fazendo a tua parte? Você está se esforçando? Você está fazendo curso? Você está lendo? Você está estudando? Ah, não. Então, você não quer, de fato, entendeu? Eu quero passar num concurso da Polícia Federal. Você quer? Quantas horas você está estudando? Ah, não, estou esperando abrir o edital. Então, você não quer, filho. Você não quer. Eu quero emagrecer e ter um corpo escultural saudável. Você está indo para academia, fazendo dieta? Não, não estou. Então você não quer. Entende? É o que eu estou dizendo. Você quer de fato, transformar a tua vida e as tuas relações. Não é falando, eu quero, nossa, como eu desejo. É você indo lá e fazendo a tua inscrição, porque eu tenho certeza que o que você vai ver, não só no Código das Relações, mas também no Código do Corpo, e além de tudo, lá no grupo, fazendo as perguntas, eu falo, a pessoa disciplinada que esteja lá no grupo e ela esteja escutando as perguntas, as respostas que ela não fez, mas das perguntas de outros colegas, anotando, ela vai ter algo nas mãos muito mais valioso do que só que ela vai ter no curso. Ela vai ter um monte de coisa nos cursos lá. Só que esses áudios, esse material todo que a gente está colocando no grupo é uma coisa exclusiva. Mas eu digo, qualquer um que está lá dentro pode pegar. Eu vou pegar hoje, eu vou escutar esse áudio, eu vou tomar nota como se eu estivesse estudando, como se eu estivesse fazendo uma aula. Você vai ter um baita de um recurso, um baita de um ganho ali, que a maioria não faz. Porque a maioria vai fazer o quê? Vou lá perguntar, respondeu minha dúvida, escutei. Tem muitos ainda que escuta, beleza, sai até do grupo.
Vocês não fazem ideia do quanto que esse grupo é um lugar para vocês crescerem, um lugar que a gente está entregando ouro todo dia, ouro de fato para vocês lá dentro. Falou, galera? Beleza, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. E fiquem ligados aí nas redes sociais. E entra lá no grupo, cara. É só botar o WhatsApp lá. Ah, eu não gosto de receber um monte de mensagem no WhatsApp. Ué, mas aí fica difícil também, né? Aí pediu, né? Tipo assim, Deus tá mandando as mensagens, aí aquela história, né? Ai, eu tô esperando Deus me dizer alguma coisa, mas ele tá mandando, não escuta, pô. Aí fica difícil também, né? É isso, salve. Grande abraço para Um vocês. abraço. Falou, galera. Beijo para vocês. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau.